Olá, gente, tudo bem? Eu aqui mais uma vez falando com vocês sobre as doenças mais frequentes aí no idoso, né, ou em geriatria, tá? Nós iremos começar aí pelas doenças cardiovasculares, né, e primeiramente insuficiência cardíaca. Para quem não lembra, a insuficiência cardíaca por algum motivo, principalmente por causa da velhice. O coração do idoso ele não funciona 100%, tá? Onde ele acaba não só desenvolvendo um problema cardíaco, mas também distúrbios venosos, né, e arteriais, que a gente chama aí às vezes de insuficiência venosa, né, e arterial, porque as veias deles acabam ficando secas, né, e diminui do calibre, né, diminuição do calibre, onde ele tem aí uma dificuldade para passar, né, o sangue. E aí também tem aumento aí também de problemas relacionados aí também a acúmulo de gordura, né, nos pacientes idosos que fumam a nicotina, e isso acaba prejudicando. Também o que pode prejudicar o paciente dentro das arteriopatias periféricas e também dos distúrbios venosos são a diabetes, tá bom? Então, isso pode causar também uma insuficiência cardíaca, né, que é o coração aí não funcionar 100%, onde ele vai ter uma sobrecarga pulmonar e de outros órgãos também. A pressão alta, tá, decorrente de todos esses processos aí, pode desenvolver o infarto agudo do miocárdio, tá bom? Por alguma oclusão, né, dessas veias até o fechamento, onde às vezes o paciente vai ter que fazer um cateterismo ou uma angioplastia, uma ponte de safena. E a angina do peito, que é quando você tem diminuição da oxigenação e produz aí o ácido lático, né, que causa dor. Lembrando que na angina o paciente ele melhora, né, em repouso, e o infarto não, tá? Outras doenças mais crônicas aí são os problemas respiratórios, né? O paciente acaba desenvolvendo bronquite crônicas, né? Lembrando que todo o processo do idoso, todo o processo da terceira idade já tem uma decadência fisiológica e biológica, né? Então, automaticamente já não funciona 100%, e dependendo de alguns fatores externos, poluição, idade, sedentarismo, né, ocupação, alguns hábitos, pode favorecer o aparecimento dessas doenças aí na terceira idade, e isso pode ser mais prejudicial. Então, as bronquites crônicas, né, são o fechamento aí, né, dos alvéolos e os brônquios, né, com produção de muco, né, por isso que o idoso ele tem maior facilidade em produzir muco, e com isso ele pode desenvolver bastante pneumonias, né, episódios de pneumonia. Hoje é uma das doenças que mais mata o idoso, por isso o uso da vacina, tá, por isso que eles pedem para que o idoso acaba tomando a vacina justamente para evitar essas complicações futuras aí, que seria a pneumonia, tá bom? E lembrando que ela às vezes é assintomática e ela pode causar às vezes algum dano fisiológico para o paciente, né? E às vezes a gente só percebe quando está em estágio muito avançado e o paciente está entrando em choque séptico. A tuberculose, tá? Justamente também por causa desses episódios e contatos aí com pessoas que têm o vacilo de Koch, porém nós já tivemos aí uma certa resistência, né? O câncer de pulmão, né, que é difícil de ser diagnosticado, e quando diagnosticado já é tardio, né, então precisa ser verificado. Então, todas as vezes que o paciente desenvolve uma doença pulmonar, ele precisa ser investigado para que isso não se fique progressiva, né, e piore, tá bom? Aí temos as doenças digestivas, que são as úlceras duodenais e gástricas, né, que são as feridas no estômago. Temos a gastrite também, que são as inflamações, tá bom, no estômago. O câncer de estômago também é uma doença bem difícil de ser diagnosticada, tá? Hepatopatias crônicas, no caso a cirrose, também acontece uma insuficiência hepática, tá bom? E aí o paciente começa a ter problemas relacionados à digestão, né, a processo de liberação de toxinas, metabolização de vitaminas, essas coisas,
e aí acaba desenvolvendo a cirrose. Um outro problema, né, depois mais pra frente a gente vai conversar a respeito da cirrose medicamentosa, tá? Porque é um paciente que pode tomar bastante remédio, então ele acaba desenvolvendo também cirrose por medicamentos, né? Por uso indevido ou até absurdo de medicamentos. E a prisão de ventre. Paciente que é idoso, ele costuma tanto ter prisão de ventre, quanto ter cólicas, quanto ter constipação e obstipação. Mas por que isso? Primeiramente porque eles não são de ingerir água, tá? E isso vem aí decorrente também de infecções urinárias, por uso de fralda, por uso de sonda vesical, por uso de dispositivo que a gente chama de Uripen, né, por cistostomia. Em homens, às vezes, tem problema da próstata, que pode causar esses processos infecciosos, cálculos renais, né? Então, tudo isso acaba comprometendo aí também o intestino. Então, os pacientes, às vezes, se queixam aí de ficar 2, 3 dias, 4, 5 dias sem evacuar, e às vezes é necessário a gente fazer lavagem ou dar medicamentos para que ele consiga ir no banheiro, tá bom? É normal isso no idoso, porque também o intestino, você tem que lembrar que ele fica lento, né? Ele tem os movimentos peristálticos aí diminuído. Então, se a pessoa já tem isso, né, na fase adulta, isso vai piorar aí também na fase da terceira idade. Um outro problema também é porque o paciente é acamado. Todo paciente que é acamado, que ele não se movimenta, a tendência é tudo ficar mais lento, tá? Então, principalmente aí o intestino. Bom, e pode aí comprometer também o aparecimento de fecalomas, que são aquelas pedras de fezes que às vezes a gente vai ter que tirar com auxílio, tá bom? Então, dentro das urinárias, nós temos a infecção urinária, né? Então, mais comum dos pacientes que eu acabei de citar, né? Uso de fralda, uso de sonda vesical, catéter intermitente, que são as sondas vesicais de alívio, né? Hipertrofia e câncer de próstata, tá bom? O idoso, ele já tem uma tendência a ter um aumento da próstata, e isso às vezes faz com que ele tenha o desenvolvimento do câncer. Não necessariamente essa hipertrofia seja um câncer, mas pode levar a ele desenvolver um câncer. E também as infecções urinárias. E aí, nesse paciente, tanto, né, a digestiva quanto a urinária, tanto pode prender, né, a urina, né, quanto pode liberar, que é a incontinência urinária e fecal, né? O paciente, ele não consegue mais ter a percepção de que ele realmente quer ir no banheiro e fazer as cocô, xixi, ou ele não consegue segurar até o banheiro, então ele precisa usar aí a fralda ou algum tipo de dispositivo. No caso da incontinência fecal, ele já não tem mais controle sobre o esfíncter retal, e aí ele acaba fazendo cocô aonde ele achar que é viável, né? Na verdade, assim, ele não consegue às vezes chegar até o local apropriado para fazer, então por isso que ele tem que usar a fralda. Hematológicas, tá bom? O idoso, ele tem já a tendência a ter anemias, tá bom? Justamente porque tem alguns idosos que não se alimentam corretamente, tem outros que se alimentam, mas de forma inapropriada, de acordo assim com a vontade e o paladar, porque eles acabam também perdendo o paladar, perdendo a audição, perdendo o tato, né, olfato, e isso faz com que ele regrida na parte de alimentação, né, e que seria adequada para ele. Tem aparecimento de leucemias e linfomas, tá, que são aí as doenças do sangue, né, principalmente dos glóbulos brancos, tá. Sistema nervoso tem aparecimento do Alzheimer, né, o Parkinson, que são duas doenças neurodegenerativas, né, uma que nem o Alzheimer mexe com a parte de comportamento, né, e cognição, que seria falar, andar, né, memória, tudo, e é o Parkinson, que seria a parte de equilíbrio, a parte motora, né, por causa da diminuição da dopamina, que é responsável aí pela estímulo, né, pela liberação do estímulo aí nervoso. Temos o AVC também, que faz com que o idoso seja bastante debilitado, né? Tanto o AVC isquêmico por uma oclusão ou uma falta de irrigação do cérebro, como também a hemorrágica por falta, por rompimento de uma artéria ou uma veia cerebral. E isso causa aí um AVC
hemorrágico, tá bom? As sequelas vai depender da área onde está localizado esse AVC e aí nós temos que fazer o processo da reabilitação. A demência vascular, que seria também por causa dos processos de diminuição de artérias e veias, pode ser por diabetes, pode ser pela própria idade, tá bom? Isso acontece. Problemas psiquiátricos, né? Depressão, né? Transtorno por ansiedade, né? O paciente desenvolve aí bastante ansiedade e com isso ele tem as crises, tá bom? De pânico, de ansiedade. Síndrome confusional aguda, aqui entra, gente, o seguinte: o paciente ele tem uma insuficiência renal aguda, né? No caso, o paciente pacientes que têm pneumonias, pacientes que têm insuficiência renal crônica ou aguda, né? Alguma outra doença que esse idoso acaba retendo algumas toxinas, no caso da insuficiência renal crônica ou aguda, ele acaba retendo aí ureia, tá? E no caso da pneumonia ou de doenças pulmonares, ele acaba retendo gás carbônico. Isso pra gente é toxina, e essas toxinas acabam causando confusão mental no idoso. Então, não necessariamente a gente chama isso de síndrome confusional aguda, porque eu tratando a pneumonia, eu tratando a insuficiência renal aguda, ele acaba melhorando da confusão, tá bom? Agora, quando já é uma confusão crônica, que não tem jeito mais, aí não tem como, já é apropriado da doença, que nem no caso do Alzheimer ou das demências vasculares, tá bom? E outras doenças metabólicas, né, endócrinas, são diabetes, né, porque o pâncreas do paciente ele não consegue mais levar, né, suficientemente a insulina, né, o pâncreas dele não produz, né, a insulina mais suficiente para que faça a correção da glicose, né, nas veias e nas artérias. Desidratação, né, por causa que o paciente não bebe água, né, ele não é acostumado a beber água. Alterações da tireoide, ou ele pode desenvolver a hipertiroidismo ou a hipo, tá bom? Por quê? Justamente por causa do processo do envelhecimento, tá bom? Por causa dessas insuficiências. Vocês têm que ter noção que todo paciente idoso, ele tem uma insuficiência fisiológica, o organismo dele vai ficar totalmente insuficiente. Às vezes alguns 50%, outros 30%, ou 70%. Então isso vai fazer com que ele tenha o aparecimento das doenças, tá? A obesidade, né, também é um fator relacionado, às vezes também até relacionado à tiroide, tá? Aí vai ter artrose, né, que são as doenças reumáticas e traumáticas. Artrose, que seria o desgaste das articulações em qualquer área do corpo. A osteoporose, quando o osso fica poroso, né, fica parecendo uma esponja. Isso porque às vezes ele come alimentos que tenham cálcio, porém eles não gostam muito de tomar sol, né? E aí você não tem o carreamento da vitamina D, né, que é o que transporta o cálcio para dentro dos ossos, e aí o paciente acaba desenvolvendo osteoporose. Uma coisa bem interessante é que no início da terceira idade o paciente tem que fazer reposição hormonal, né, por causa da menopausa. E uma das características e complicações disso seria futuramente a osteoporose, então por isso que já tem que ser tratada. Aí fraturas, né, artrite reumatoide, que seria as inflamações das articulações, tá bom? E catarata, né, e glaucoma. Catarata é a opacificação do cristalino, né, e aí o paciente faz uma cirurgia, tira essa opacificação, e o glaucoma é quando você vai apagando, né, como se a menina dos olhos, né, ela fosse se borrando, né, se apagando. E aí não tem mais jeito, o glaucoma não tem mais volta. A catarata a gente consegue fazer a cirurgia, colocar aí uma lente, né, e aí o paciente volta a realmente enxergar. Tampões de cera, né, eles acumulam muita cera, pelo no ouvido, né, então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, tá bom? Até mesmo lembrando
que todos os órgãos, né, principalmente a audição, né, como tem alguns canais, esses canais também podem atrofiar e aí causar também a perda auditiva ou diminuição da audição, tá bom? Não necessariamente seria também o aparecimento de tampões, tá? Sendo que em geriatria as mais incapacitantes são as que mexem com o aparelho locomotor, né, a artrose, osteoporose, os acidentes vasculares, né, as doenças cardíacas, respiratórias, e as grandes síndromes geriátricas são de estabilidade e queda, né, isso aí o paciente tem constantemente, né, a gente tem que evitar que o paciente tenha quedas, então tem algumas coisas depois que eu vou falar para vocês referente aí aos cuidados, né, em casa. Imobilidade, incontinência, tá? Deterioração mental, né? Que seria o próprio processo de saúde de doenças de Alzheimer ou demência vascular. Déficit dos sentidos, né? Às vezes não enxerga direito, às vezes não escuta direito. A síndrome confusional que eu falei para vocês, as úlceras, desidratação ou subnutrição, tá bom? Então, nesse caso aí, são as doenças mais comuns relativas ao idoso, tá bom? Um beijo, se cuidem, tchau!